Bom dia, meus amores! Vamos chegando. Cadê a nossa musiquinha? Que eu gosto de pôr uma musiquinha aqui pra gente ouvir. Não gosto de tanto silêncio. Gosto aqui. Vamos chegando. Bom dia, Shirloca! Bom dia, Cici! Bom dia, meus amores! Hoje vamos iniciar a nossa sequência de lives da semana, não é? E o que a gente vai fazer? O que a gente vai falar? Vamos falar sobre símbolos e arquétipos, ok? Vamos falar essa semana toda, vamos destrinchar aí esses assuntos de uma forma que vocês possam entender. Não é um assunto fácil, tá? Não é um assunto simples, mas eu vou tentar trazer para vocês da melhor maneira que eu puder, para que vocês possam compreender, mas sem deixarmos de trazer a profundidade necessária para o assunto. Lembrando que esses assuntos que eu estou trazendo aqui fazem parte, né, de assuntos que nós vamos tratar dentro da metodologia Cura 360, que eu acho que é uma metodologia única nesse aspecto, onde a gente vai conseguir tratar a parte espiritual, né, do ser humano. Vamos ver realmente o ser humano como um todo, mas vamos entender bastante sobre psique. Vamos entender como realmente funciona a cultura, como funciona o posicionamento do ser humano no mundo, do corpo, da biologia, e como tudo isso se une, né, se junta para que a gente possa fazer então uma cura completa. Corpo físico, corpo mental, corpo espiritual, juntos, né, trabalhando para que a gente possa realmente dar um salto quântico, evolutivo, para que a gente realmente possa fazer a nossa alquimia, né? Então, gente, vamos aprender sobre a alquimia espiritual, entender como sair, né, como passar pelas fases todas da alquimia. E eu vou falar sobre isso também. Lá nós vamos ter alguns dias de aula aberta, né, que vocês podem convidar as pessoas. Vamos fazer isso à noite, aulas com apostilas e tudo mais, para que você possa conhecer melhor o método. Por enquanto eu vou dar aulas desinteressadas aqui, no sentido de trazer para vocês um conteúdo realmente profundo. A primeira coisa que eu queria falar com vocês não podemos estar indiferentes ao que está acontecendo no mundo, não é? E o que está acontecendo no mundo tem tudo a ver com o que a gente vai falar sobre símbolos e arquétipos. Estamos basicamente adentrando na Terceira Guerra Mundial. Se as coisas não pararem, se as coisas não melhorarem, não é? Que eu acredito que elas estão se encaminhando realmente para uma nova ordem geopolítica, não é? E estamos nesse conflito agora, né? O Israel foi atacado pelo grupo terrorista Hamas e nós estamos vendo ali então o início de um grande combate, e tudo isso tem a ver com o que nós vamos estudar sobre símbolos e arquétipos, e como o instinto tem a ver com tudo isso, não é? Uma das coisas muito interessantes que Jung fala sobre a energia, como a energia da libido, a energia libidinal é aquilo que dá energia, aquilo que faz a manifestação das nossas energias simbólicas e das nossas energias arquetípicas. Então, eu vou explicar isso direitinho, mas o fato é que toda a nossa libido instintiva, ela vai sendo sofisticada, vai sendo trabalhada através da cultura, para que a gente possa levar essa energia libidinal para o espírito, para o desenvolvimento do espírito, para o desenvolvimento da mente. Se eu estou vivendo, né, de uma forma instintiva, toda a minha energia libidinal se afasta da construção da cultura, se afasta da construção da espiritualidade, do meu encontro com um lugar mais sofisticado, numa frequência mais, numa sintonia mais fina com o divino, né? Por quê? Porque eu estou aqui lidando com toda a parte do instinto do corpo, com a sobrevivência, né? Com a necessidade básica
Então tudo que nós vamos falar aqui, vocês vão conseguir, e eu vou fazendo um paralelo com vocês sobre a situação que estamos vivendo hoje no mundo, ok? Vou primeiro começar preparando o terreno, explicando para vocês a diferença entre símbolo, né, e arquétipo. Mas a primeira coisa que eu preciso dizer para você é, a gente pode começar por um conceito muito interessante que é os signos, né? Então vamos começar do basiquinho para você entender o que é um signo. Um signo é um símbolo que pode ser lido e interpretado sem perder o seu significado. Por exemplo, pare é pare, né? Então lá, sinal vermelho, pare. Você olha para aquilo, aquilo jamais perde o significado, né? Um sinal de uma plaquinha de banheiro, aquilo é um signo, tá? Você olha para aquilo e você reconhece que ali é um banheiro, feminino ou masculino. Aquele signo, a gente chama de signo, ele tem um significado imutável. Ele é lido e interpretado exatamente como ele é. Quando nós vamos falar de símbolos e arquétipos, a coisa muda um pouco de figura, tá bem? Mas vamos entender como é que isso tudo funciona. Bom dia, gente boa. Bom dia para todos vocês que estão aqui. Bom dia a todos vocês, meus amores. Que bom que vocês estão aqui comigo, ok? Então, vamos entender um pouquinho como isso funciona. Todo mundo entendeu o que é um signo, não é? Então, o signo é algo que simboliza, que é imutável. Eu leio aquilo e vejo que aquilo, né? Eu não posso entrar ali, porque ali é um banheiro masculino. E é um banheiro. Eu sei que é um banheiro e é um banheiro masculino. Pare, siga, né? Atenção. São todos signos muito fáceis de ser compreendidos e que não perdem significado ou não mudam de significado mediante a minha interpretação, ok? Tentando explicar um pouco algo que é uma grande confusão dentro do meio, né? No meio das terapias, inclusive analistas junguianos fazem esse tipo de confusão, né? Tratando arquétipo como símbolo arquetípico, ok? Então, uma coisa é o símbolo arquetípico, outra coisa é o arquétipo. Então, a maioria de nós fala assim, o arquétipo da Artemis, o arquétipo do Dionísio, o arquétipo da coruja, tá? Na verdade, isso são símbolos arquetípicos, ok? Então, para a gente começar a diferenciar, né? O símbolo, ele remete à força e ao efeito daquilo na vida que pode ter na vida de alguém, na psique de alguém. Porém, ela não vai com aquela forma, para a gente evitar, por exemplo, a idolatria a imagens. Por exemplo, a coruja representa a sabedoria. Isso está ligado com uma cultura. Para outras culturas, a coruja não representa, não é um símbolo de sabedoria, mas tem um outro símbolo que representa a sabedoria. Vocês já viram que a cobra é um símbolo com muitos significados, né? Para alguns, a cobra é um símbolo de cura, para outros, a cobra é o signo de uma coisa muito má, né? De morte, de perdas, de traição, ok? Então, é necessário que a gente olhe com cuidado para aquilo que é o símbolo arquetípico. O símbolo arquetípico, ele está muito carregado com a cultura. Então, o que importa não é a forma, mas o recheio. Comece a perceber? E esse recheio é o arquétipo, certo? Então, como eu disse, a sabedoria pode estar representada pela coruja, a sabedoria pode estar representada pela papisa ou pela imperatriz. A sabedoria pode estar representada por N símbolos arquetípicos. O que importa é como é essa energia, né, que é imaterial, que é indefinível, como ela se movimenta dentro de cada psique, ok? Então, muitas vezes a gente está vendo aí terapeutas presos nessa questão arquetípica, porque a pessoa tem o arquétipo de tal coisa, e aí já enquadra a pessoa
ali, né, já diagnostica, já diz, essa daqui é a Jezabel, né? É a mulher sem sabedoria, a mulher rebelde, a mulher que quer matar os homens. E aí você vai trazendo esses símbolos arquetípicos e colocando as pessoas dentro de caixas, né? Colocando as pessoas dentro de diagnósticos que você não é capaz de dizer. Agora, existe algo muito importante, né? E o arquétipo, gente, de onde vem? Então vamos lá, vamos compreender. O arquétipo, ele é completamente inconsciente, tá? E ele é coletivo, ok? Então, por isso que é difícil a gente nominar, dizer arquétipo disso ou arquétipo daquilo. Como a gente falou, mediante ao processo da cultura, nós vamos ter muitas formas de simbolizar a mesma coisa. Tá começando a ficar claro? Então, símbolo arquetípico é uma coisa, arquétipo é outra. Arquétipo é a manifestação em si dessa energia inconsciente difícil de ser nomeada, ok? E são fenômenos psíquicos. O arquétipo, ele pode ser chamado de um fenômeno psíquico, né? Que vai moldando então o seu comportamento, vai fazendo a interface muitas vezes com a manifestação do seu ego, através do seu ego, e aí você vai percebendo essa energia se manifestar ali naquela pessoa, ok? Isso não significa, né, que ela está dominada por aquela energia, que ela é aquela energia. É simplesmente uma energia do inconsciente coletivo que, por conta de certos estímulos libidinais que podem ser ligados ao seu instinto ou já à sua sofisticação cultural, né? Temos arquétipos mais instintivos e arquétipos mais sofisticados, ok? Quando eu falo sofisticado, gente, eu não estou falando chique, eu estou falando sofisticado pela sua frequência, mais sutil, ok? Então a gente vai ter arquétipos mais instintivos e arquétipos mais sofisticados, mais elevados, que te levam para essa frequência mais mental e espiritual, ok? Então, mas por que você falou que isso tem a ver com a guerra? Tudo a ver. Vamos explicar por quê. Primeiro, imagina lá que essa guerra que está acontecendo agora, ela é uma guerra que está ligada a um processo religioso. Deveria ser considerada, então, né, uma guerra espiritual. Na verdade, não é uma guerra espiritual, é uma guerra instintiva, porque está trabalhando sobre arquétipos de bem e mal, trabalhando sobre dualidades. Para o povo de Israel, o Hamas representa o demônio, o mal, a perseguição, o terror. E para o Hamas, Israel representa também o mal, aquele que roubou o território, que tirou a liberdade deles. Percebem que para esses dois lados, né, tanto um quanto o outro representa o mal que eu preciso eliminar. Ok? Qual é o arquétipo que está agindo ali? É o arquétipo do guerreiro, é o arquétipo da defesa. Então eu vou usar todo o meu instinto para defender aquilo que é meu. Raiva, ódio, vingança, tudo vibrando dentro da tabela de Hawkins, nessa frequência abaixo de 200 Hz. Então significa que toda a energia libidinal arquetípica está sendo usada de forma a alimentar a energia do instinto. Não está sendo permitido, né, para que nenhuma das pessoas envolvidas ali usem essa energia libidinal de uma forma espiritual. Jung traz isso como espiritual ou mágico, né? Quando eu consigo usar essa energia libidinal que alimenta os arquétipos do inconsciente coletivo, que alimentam então a forma como eu uso essa energia na minha manifestação na vida, ok? E essa energia psíquica, ela vai estar muito mais então ligada ao espírito e à mente, quando ela sai, né? Quando essa libido pode se sofisticar, sai do processo da sobrevivência e passa a caminhar, então, no sentido da sofisticação da cultura, onde eu vou usar essa mesma energia para construir algo bom para todos. Vamos trazer aqui para vocês entenderem, por exemplo,
um símbolo, vamos falar do símbolo aqui. O símbolo do seio, né? Então, o que é esse símbolo do seio? O símbolo do seio é o símbolo daquilo que nos alimenta, daquilo que nos nutre. Então, a criança, né, lá sendo amamentada pela mãe, sentindo todo aquele prazer libidinal, ela vai criando aquele conceito do símbolo do prazer, ok? Vocês estão percebendo como o símbolo e o arquétipo caminham juntos? Vocês vão entender já. Bom dia, Ritinha! Bom dia, meus amores! Bom dia para você que tá aqui. Então, vamos voltar aqui ao exemplo do seio, tá? Nessa energia, né, do seio. E utilizando essa energia libidinal. A criança, então, se alimenta ali naquele seio, ela tem todo aquele conforto, né, a sua energia libidinal tá ali sendo alimentada, o seu instinto saciado, ela sente aquele grande prazer em estar naquele seio, ok? Então, quando essa criança se torna adulta, através do processo da sofisticação e da cultura, né, ela passa a buscar esse seio que é alimentado pelo arquétipo protetor da mãe, ok? Então, a mãe é o arquétipo, né? A mãe que alimenta, a mãe que supre. E aí, através do símbolo, através do simbólico, essa criança pode se tornar um grande apreciador de comida gourmet. Entende? Então, ele transfere a simbologia instintiva do seio, ok? Que está fundamentado em algo inefável, indescritível, que é a sensação de ter a mãe, ok? Que é o arquétipo da proteção, da nutrição, ok? Então ele vai buscar isso através do desenvolvimento da cultura, através do desenvolvimento do seu raciocínio, da mente, da criatividade. Ele vai então buscar o quê? Esse alimento, essa satisfação num jantar gourmet maravilhoso, certo? E aí ele vai e sente todo aquele prazer, só que agora, em vez de estar num lugar de instinto, né, que é necessário durante aquela fase infantil, só que agora como adulto ele não pode pedir para a mãe pôr o seio para fora ou para qualquer mulher botar um seio para fora para ele ser alimentado, certo? A cultura então traz essa sofisticação para que a gente possa usar o símbolo para viver o instinto, para elevar a frequência do instinto, ok? A um símbolo que possa ser experienciado, né, como força, como efeito de vida na psique do ser humano. Gente, alguma pergunta? Ficou claro para vocês ou ficou esquisito alguma coisa? Falem comigo enquanto eu dou uma bicadinha aqui no meu chazinho. Ai, gente, é tão bom estar aqui com vocês. Mais uma semana pra gente agradecer, mais uma semana pra gente se conectar, mais uma semana pra gente perceber o quanto nós teremos que criar símbolos, né, importantes e não ficarmos no nosso instinto, não é? Mas elevarmos essa energia libidinal a um outro patamar para que nós não soframos com tudo que está acontecendo, para que a gente possa ser luz na Terra. Percebem o que está acontecendo? Nós estamos tão elevados, tão sofisticados na tecnologia, já caminhamos tanto, né? Porém, a humanidade está sendo levada a crises e crises e crises para que fiquem aonde, gente? Justamente presas ao instinto aonde a nossa vontade está totalmente ligada a sobreviver. E mesmo nós que estamos distantes, começamos a sentir medo, começamos a colocar a nossa sobrevivência em xeque, né? Meu Deus, e se a guerra chegar aqui? Meu Deus, como é que eu fico feliz sabendo que tem tanta gente sofrendo? Percebe? Então é muito necessário que a gente olhe para a atuação dessas forças do inconsciente coletivo, que são os arquétipos, né? E a forma como esses símbolos vão acontecer nessa manifestação em nós e no outro, para que a gente possa minimamente manter uma saúde mental, ok? Por isso que toda a dualidade, gente, tudo isso que a gente está vendo aí,
o mal é aqui, o mal é ali, né? Então, assim, vocês já perceberam isso? Olhe para o nosso Brasil na política. Olhe para o nosso Brasil, as pessoas perderam a capacidade de pensar sobre o certo e o errado. Eu não estou defendendo lado nenhum, eu não tenho lados, né? Mas eu não perdi a capacidade de perceber o que um lado faz de bom e de mal e o que o outro lado faz de bom e de mal. Isso é sofisticação simbólica, ok? Quando eu vou perdendo a sofisticação simbólica e me deixo devorar, né, pelo meu instinto, pelo medo coletivo que está no inconsciente coletivo e arquetipicamente lá alimentando toda a dualidade, eu sempre vou ter inimigos, eu sempre vou estar no instinto da sobrevivência. Percebe? E isso, gente, é muito, muito importante, porque você fica completamente dominado e controlável quando você está conectado com um instinto inferior, né? E não ligado com a sua mente superior, ok? Que também é arquetípica e simbólica. Mas com que tipo de arquétipo e símbolo você vai se conectar? A dualidade é o que vem dando margem às pessoas não saírem do instinto. Então, familiares brigando uns com os outros, essa insegurança, esse sentido de separação, isso está ligado ao instinto. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é biológico, isso é instintivo e biológico. Só que nós, seres humanos, temos essa capacidade de elaborar os símbolos, de elaborar através da cultura, de elaborar através do desenvolvimento da mente e do espiritual, elaborar esses símbolos e esses arquétipos para que a gente possa fazer, em vez da separação, a união. E aí já estou até entrando no processo da alquimia, né, gente? Ai, gente, esse curso está tão profundo, vou te falar. Mas eu queria ouvir de vocês. Vocês estão achando bacana a linguagem? Vocês estão conseguindo compreender? Me dá um feedback, um coração, uma cabeça explodida aí no comentário. Não aperta só o coraçãozinho, não, que eu sei que vocês já apertaram bastante. Eu preciso compreender, entender se vocês aqui, bota no comentário, se você está conseguindo compreender e se esse conteúdo está fazendo diferença, mexendo com a sua mente. Se você já tinha pensado dessa forma sobre arquétipo, sobre símbolo e sobre signo. Fala comigo aí, meus amores, por favor. Eu vou ler uma coisa aqui que eu achei muito legal. E aí, que é o seguinte, como a gente estava falando aqui, né? Essa parte instintiva, ela é a nossa natureza, né? E aí as pessoas falam assim, poxa, mas então a cultura pode nos tirar do que é natural. Não, nós somos seres com uma natureza de sofisticação, né? Nós estamos indo para um processo de sofisticação. Ai, a Cris, que saudade, bom dia, Gé, muito show, que bom. Às vezes eu fico muito solitária aqui, sabe, gente? Fico carente. Vocês ficam me ouvindo, eu sei que vocês estão me ouvindo com muito amor, mas é gostoso perceber se vocês estão compreendendo. Aqui eu não vejo a carinha de ninguém, eu não tenho esse feedback. Eu não sei se vocês estão compreendendo aquilo que eu estou falando. Eu estou tentando trazer na linguagem mais simples, né? Mesmo sendo assuntos bastante complexos, que didaticamente vocês possam realmente sentir no coração de vocês esse conhecimento. Ai, Cris, também, muita saudade, muita saudade. Ó, vai ter retiro, tá? Depois a gente fala. Depois eu vou estar divulgando isso para vocês, tá bem? Então, olha, uma coisa que eu vou tirar aqui do livro que eu achei muito legal. Jung não concebe a natureza e a cultura como diametralmente opostas uma à outra. Pelo contrário, considera que ambas pertencem à natureza humana de modo fundamental. As invenções humanas da cultura e da especialização do trabalho produzem-se mediante a criação da mente de análogos para metas e atividades instintivas. O que são análogos? Digamos que o trabalho e as invenções e a cultura, né, são energias, ok? São energias instintivas
que podem ser elaboradas através do trabalho, da cultura, da criatividade, da arte para a sofisticação do espírito humano. Entende? E isso é simbólico, isso é arquetípico. E eu posso então me sintonizar com vários tipos de energia. Quando a gente fala, né, da guerreira, né, da mulher que tece fios, da mulher que fica ali cuidando, então são arquétipos distintos. Eu posso me identificar com N tipos de energias, porém eu não devo ser dominada por nenhum tipo de energia, mas poder usar toda essa energia psíquica que está ligado com a atividade libidinal instintiva, levada então a um patamar mais sofisticado. Tais análogos, ele coloca aqui, funcionam como símbolos, ideias e imagens, conteúdos mentais que canalizam a libido em novas direções, desviando-se então dos gradientes e objetivos naturais de sobrevivência, tá? Então, foi o que eu falei aqui para vocês. Eu falei sobre a imagem do seio, né? E aí depois eu disse aqui, ó, eu achei esse texto aqui muito interessante. Jung diz o seguinte: você precisa de um símbolo, de um análogo que atrai a energia que foi... Ah, muito legal, vou ler aqui desde cima, peraí. Falando aqui sobre, por exemplo, a questão dos vícios, né? E o Jung recebe uma carta. Então vamos lá. É muita coisa para ler, deixa eu escolher o que eu vou ler para vocês. Aqui, vou ler bastante aqui porque eu acho que vai ser interessante. Olha, um símbolo atrai para si uma grande soma de energia e dá forma a processos pelos quais a energia psíquica é canalizada e consumida. As religiões têm tradicionalmente atraído grandes somas de energia humana e apoiam-se para o seu poder, quase exclusivamente em símbolos. Através do uso de símbolos, elas também se tornam política e economicamente poderosas, mas esses poderes são secundários à relação ao simbólico, que lhe fornece uma base sólida. Retire-se o poder simbólico e todo edifício desmorona. Quando vivos e vibrantes, ideias e rituais religiosos têm um tremendo poder para atrair a energia humana para certas atividades e preocupações. Por que o símbolo tem um gradiente mais elevado do que o objeto natural? Como pode uma ideia tornar-se mais interessante e convincente para os seres humanos do que objetos instintivamente atrativos como seio e pênis? Então, o que Jung está questionando e trazendo para a gente a questão do símbolo? É aquilo que a gente falou. Então, o objeto em si a gente chama de signo, né? E o símbolo vem carregado com essa energia psíquica. E que todo ser humano, por ter uma psique capaz de sofisticar a energia libidinal, ela vai estar sempre procurando um lugar onde trazer essa sofisticação para esse pensamento. Então, quando você começa a criar símbolos, e esses símbolos vão sendo atrativos e vão trazendo poder para um grupo, por exemplo, a religião, Deus, né? Aqui você vai ser curado, aqui você vai ser transformado. Vem trazendo então alguns símbolos dessa transformação. A hóstia como um símbolo, né, de união com o divino, o vinho, o corpo, né, o sangue e o corpo de Cristo. Tudo isso são símbolos religiosos que trazem um enorme poder. Retire da hóstia o símbolo do corpo de Cristo e aquilo não terá mais nenhum poder. Retire do vinho o símbolo do sangue de Cristo e aquilo não terá mais nenhum poder. Isso dentro de uma escala de sofisticação, você já está começando através da cultura a ficar mais sofisticado nessa sua energia mental e espiritual. Sua energia libidinal está subindo. Por isso que não há nenhum motivo para críticas, tá? Quando eu estou falando aqui de religião, eu estou trazendo esse exemplo que tem aqui, que Jung traz pra gente, ok? Então, aí ele pergunta, como pode a ideia tornar-se mais interessante e convincente, a ideia é o símbolo, do que aquilo que instintivamente atrai o homem, como o seio ou o pênis.
né? Então, que são esses objetos de prazer do instinto. E aí, Jung coloca o seguinte: Jung sabia muito bem que isso não acontece em consequência de uma decisão tomada pelo ego, ok? Então, não é o ego que decide isso. E aí ele explica assim: quando Billy W., cofundador dos Alcoólicos Anônimos, escreveu a Jung em 1961 e informou sobre o ocorrido com um paciente, né, de Jung, que Jung tinha tratado com o alcoolismo no começo da década de 1930, Jung respondeu admitindo que o terapeuta é essencialmente impotente ao tentar vencer a dependência do paciente de uma substância. Então, esse cara que criou os Alcoólicos Anônimos, ele estava cobrando Jung, dizendo: olha, tem um paciente seu, por que você não curou o paciente, então, já que é tão eficiente a análise? Né? E aí Jung diz: olha, eu como terapeuta, eu sou impotente ao tentar convencer o meu paciente a sair da dependência química. A mensagem de Jung dizia, na minha paráfrase à sua carta: você precisa de um símbolo, um análogo que atrai a energia que foi para a bebida. Então, qual é a orientação que Jung dá? Você precisa de um símbolo, um análogo que atrai a energia que foi para a bebida. Tem que encontrar um equivalente que seja mais interessante do que beber todas as noites, que atraia o interesse mais do que uma garrafa de vodka. Um símbolo poderoso é requerido para provocar uma importante transformação num alcoólico. E Jung falou da necessidade de uma experiência de conversão. Então percebe que a igreja traz isso? A igreja, os movimentos coletivos trazem isso? Entende? Então assim, eu mudo o símbolo, eu troco o símbolo. Então, o que significa para aquele alcoólico beber a vodka todo dia? Para alguns, a comida vai representar, estou trazendo aqui a analogia com o seio, não é? O seio que alimenta. Então, eu não tenho seio, eu não tenho o alimento. Bom dia, Elenir, bem-vinda, Aline. Então, eu não tenho isso, eu sinto falta. O meu instinto, né, precisa disso. Então, como nós estamos num processo de cultura, então ele pergunta por que então... Por que ele não é atraído então ao seio e ao pênis? Porque nós culturalmente já saímos de alguns estágios, como adultos, nós não podemos estar tão instintivos, ok? Eu não posso pedir um seio a qualquer mulher na rua. Eu não posso pedir a minha mãe, com 50, 60 anos, me amamente. Você não me amamentou, eu preciso ser amamentado agora. Então ele vai mamar na garrafa de vodka, certo? E aí o que Jung diz? Você precisa encontrar algo simbólico do qual essa pessoa se alimente para que ela possa se converter. Ela precisa de uma conversão, converter um vício numa outra coisa. Lembra quando, eu não sei se foi aqui ou se foi nas aulas do Bússola com as meninas, eu acho que foi o que a gente vai trabalhando dentro do nosso consultório eu não curo alguém de um vício, eu ressignifico aquele vício. Então, por exemplo, eu sou extremamente viciada em trabalho, né? Eu sou uma pessoa que uso o trabalho como uma conversão de uma falta. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de escrever, eu gosto de dar aulas. Isso tem um significado nutritivo para mim. Percebe? Então eu vou e uso a questão do estudo como um processo de conversão de algo que faltou. Eu crio um novo símbolo para a falta que tenho. Então uma pessoa que é adicta, uma pessoa que usa drogas, que usa bebidas para se sentir nutrida, né, por conta de uma falta, essa pessoa, ela precisa encontrar um outro lugar de nutrição. Ela precisa converter essa energia libidinal para outra coisa. Então está ligado sim com a nossa relação com o papai, com a mamãe, com aquilo que nos faltou. Se a nossa energia edipiana foi concluída, o processo, né, foi concluído com sucesso, né? Se menininha foi desenvolver essa energia libidinal com o papai e voltou para a mamãe, e se filhinho saiu da mamãe e foi para o papai e não voltou para a mamãe, né? Todo esse processo de como essa energia libidinal foi sendo construída, ela vai determinar muito
desses processos nossos automáticos. O que isso tem a ver com arquétipo, Gel? Tudo. Tudo a ver com arquétipo. Porque eu só posso sentir falta de algo que está dentro de mim. Então, se eu fosse uma folha de papel em branco e dentro de mim não houvesse a consciência do que é um arquétipo de mãe ou de pai, se o meu pai fosse XPTO e a minha mãe XPTO, se não houvesse dentro do meu inconsciente, que é parte do inconsciente coletivo, dizendo o que é ser mãe, o que é ser pai, eu não sentiria falta daquele seio, eu não sentiria falta daquela energia. Eu iria buscar essa energia em outra pessoa, de outra forma. Alguém ia me dar alimento e eu não ia sentir falta. Mas não, a falta fica, porque existe dentro do nosso inconsciente essa energia de como se estabelece, de como é receber essa energia da mãe. E o desenvolvimento da nossa libido está ligado muito com isso, ok? Então, olha, os símbolos emergem da base arquetípica da personalidade, que é o que a gente está falando, o inconsciente coletivo. Não são inventados artificialmente pelo ego, mas pelo contrário, surgem de modo espontâneo do inconsciente, sobretudo em tempos de grande necessidade. Então, é exatamente o que a gente está falando aqui da guerra. Agora, para aquelas pessoas que estão na guerra, a única coisa que importa é sobreviver, salvar os seus, pai, mãe e filhos. As pessoas só vão estar preocupadas em... Se você estiver aqui numa rua, né? Então aqui tem um monte de crianças, eu sou mãe, quem eu vou procurar? Os filhos de todo mundo ou vou procurar os meus filhos? Eu vou procurar qualquer mulher para salvar, se eu for um homem, ou eu vou procurar a minha mulher? Tá? Então, é importante a gente pensar isso, tá? A gente vai, através disso, buscando as nossas ligações libidinais. A gente vai buscar quem está conectado conosco, ok? E aí eu estou aonde? No instinto da sobrevivência. Estou totalmente amplificado os meus instintos, ok? Então vamos lá. E isso não é o ego que inventa, tá? Isso já está registrado dentro de nós a partir do inconsciente coletivo, ok? Os símbolos são os grandes organizadores da libido. O uso por Jung do termo símbolo é muito preciso. Símbolo não é um signo, como nós falamos, para serem lidos e interpretados sem perda de significado. Então, olha, um signo para ser, já falamos disso, a interpretação dos símbolos são a tentativa para traduzir o significado do símbolo para um vocabulário e um conjunto de termos compreensíveis, né? Então, por isso que quando a gente fala o seio, o que significa o seio? Né? É a nutrição. É um símbolo. Se você pega todo mundo, você fala o seio. O que é um seio? Alimento, nutrição. Então, a gente instintivamente, a gente já consegue compreender o que aquilo significa, tá? Outra coisa interessante que eu coloquei aqui, algumas anotações minhas, né? Aqui, deixa eu ver aqui. Importante falar sobre a questão do ego, né? O ego é em parte motivado por instintos e em parte ele é formado por imagens mentais e ele tem certa liberdade de escolha entre algumas opções, né? Então ele pode desfrutar de alguma energia libidinal disponível e que pode ser baseadas em instintos, a gente já falou, né? Ou governadas pelo espírito. Então eu quero explicar um pouquinho isso para vocês, para a gente entender essa subida da libido, ok? Então vamos lá. Quando a minha libido está e o meu ego está motivado pelo meu instinto, que é baseado, né, nessa energia libidinal mais de uma frequência de sobrevivência, a minha motivação e vontade é totalmente ligada ao biológico. E quando são governados pelo espírito, né, no limite superior da minha psique, os instintos perdem então sua influência como motivadores da vontade. Então é isso que a gente está falando. Se não há uma guerra, eu vou pensar em todas as crianças e não só nas minhas. Certo? Então,
É por isso que a gente fala que o mundo está sendo empurrado, o mundo está sendo empurrado para a dualidade, para o instinto, para que possam ser então dominadas, certo? Por quê? Porque através dessa desunião, né, é que quem quer governar consegue governar através do medo, através da escassez, através da fome. Você vai fazer tudo que for possível, né, para sobreviver, tirando do homem então o governo do espírito, né? Tirando o homem o governo do espírito, porque as motivações superiores, né, elas vêm então através do prazer vivenciado pela cultura, e dentro desse lugar existe espaço para o coletivo. Quando eu estou no instinto, existe menos espaço para o coletivo. Quando eu estou sendo governada pelo espírito, no limite superior da minha psique, as minhas motivações são mais coletivas, ok? Isso não fui eu que disse não, tá? Quem tá falando é Jung. E aí vocês conseguem perceber o quão a visão que Jung traz tem a ver com tudo que a gente estudou sobre espiritualidade? Não é muito legal, gente? Né? Não é muito legal? E aí ele traz um símbolo arquetípico muito interessante de Deus, né? E ele diz assim: através da religião nós vivenciamos, né, a exteriorização do maior símbolo arquetípico que pode existir, que é Deus. Nas religiões politeístas nós vemos o feminino e o masculino, a ânima e o ânimos. E nas religiões monoteístas vemos o Deus, né? E é representado como um único homem, mas as duas representações estão falando sobre si mesmo. Entendendo então que para o inconsciente, Deus representa o si mesmo, né? Ainda que seja na fusão do feminino e do masculino, ainda que seja no entendimento do Deus como um único homem, mas essa simbologia tão interessante, arquetípica, né, desse Deus que sou eu, que somos nós. E a grande forma de fazer com que você possa ser altamente manipulado é você acreditar que você está separado desse Deus. Seja através de uma religião politeísta, onde o feminino e o masculino estão fora de você, estão completamente fora de você, seja numa religião monoteísta, onde esse Deus também está sentado num trono lá em cima, bem distante de você. Porque se todos nós conseguíssemos entender esse arquétipo de Deus, seja numa religião politeísta ou numa religião monoteísta, como o self, o si mesmo, o ser eu mesmo, né? Jung não traz a denominação de self. Ele traz um termo em alemão, ok? Que eu não sei falar, que foi traduzido para self, né? Que era esse si mesmo. Mas é importante lembrar que ele traz esse self, ou esse si mesmo, de uma forma muito espiritual. E eu queria começar a semana falando para você sobre isso. Deus está em todas as coisas. Deus está em você, Deus está em mim. E esse símbolo não pode e não deveria ser separado, não deveria estar fora, não deveria ser separado de você. Isso foi nos tirado, né, através também, né, de uma massificação cultural, onde esse Deus que já está dentro está desconectado. Jung fala dessa conversão, né, fala dessa conversão a esse Deus, essa conversão a esse lugar dentro de você, que é o lugar elevado da sua psique, que é o lugar do governo do espírito, que é o lugar de estar em conjunto, junto com esse Deus que já está dentro de você. Por isso que ao levar você aos sentimentos instintivos de ciúme, inveja, sobrevivência, vergonha, medo, desolação, separação, morte, você fica totalmente separado do amor e do divino. É difícil acessar essa energia que já está dentro de você, dentro da sua psique. Através do governo do espírito, eu posso então sentir o arquétipo de Deus em mim.
eu posso sentir essa energia de proteção divinal. Eu posso estar completamente conectado com esse superior, né? E aí os instintos perdem a influência, deixam de ser os motivadores da minha vontade. Quem passa a ser o dono da minha vontade é o Espírito. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, do aulão da GEL, e que vocês possam perceber, né, que tudo que nós estamos projetando fora, essa separação toda, né, essa ligação com os nossos arquétipos e símbolos instintivos, estão nos separando do divino. É só elevar a frequência, é só você não se deixar dominar pelo medo. Escute o que está acontecendo na televisão, tudo que está acontecendo a nível da dualidade, não sinta raiva. Procure liberar isso em você. Procure lidar com esse medo, né, coletivo que está, uma energia muito forte. Pare, medite, ore, se conecte com você. Tente governar a sua mente através do seu espírito, para que você se conecte com esses arquétipos superiores. Todos os arquétipos estão dentro de você. O que é que você vai alimentar? Quais são os símbolos que você vai usar para se fortalecer? Tá bem? Era isso que eu queria dizer hoje para vocês. Um grande beijo, que vocês sejam tocados por esse amor, que vocês estejam conectados com esse espírito, né? Através do autogoverno, acessando essas energias e essas frequências superiores. Eu vou tirar uma carta pra gente. Tirar aqui um baralho. Quero tirar um baralho. Deixa eu pegar aqui. Fui ali buscar um oráculo aqui pra gente. Um oráculo divinatório. E o desejo, né, de que todos os povos possam viver em harmonia, que a gente possa estar conectado com essa energia libidinal superior, né? Que a gente possa evoluir e crescer como humanidade. Então vamos lá. Vou pegar uma carta aqui pra gente. Aqui com as... Ai, que lindo. Nossa, emocionei. Árvore da vida. É um arquétipo incrível. Uau, que símbolo. Vamos ler a árvore da vida? Vamos perceber o que o universo sincronicamente nos trouxe depois dessa aula, depois dos assuntos todos que tratamos aqui. A sabedoria está em seu redor. Reconecte-se com a natureza ainda hoje. Recebeu essa carta porque o universo quer que regresse às suas raízes e reanime sua ligação da sua alma com a terra. A árvore da vida é uma árvore sagrada que contém conhecimentos do universo. Quando se conecta à terra, tem a capacidade de aceder ao conhecimento contido na sabedoria da árvore. A carta divinatória da árvore indica que você não está isolado. Pelo contrário, é uma mensagem de que você está profundamente ligado ao mundo que o rodeia e tem tudo que nele é contido. A energia da árvore deseja que se aperceba de que tem capacidade de prosperar e crescer quando se conecta com o universo. A árvore também mostra o ser fantástico e único que você verdadeiramente é. Além disso, a árvore da vida também pode simbolizar a sua família, a sua união através dos ramos e raízes intrincados. A vida desenvolve-se e as gerações estão entrecortadas através de ramos em constante expansão daquele que nos precederam e daqueles que estão para vir, tais como
avós, pais, nós próprios, filhos e netos. É sempre importante prestar atenção à árvore. Note em que direção ela cresce e as curvas e contracurvas dos seus ramos. A árvore é um símbolo do seu percurso de vida e dos desafios e proezas que irão aparecer nesse caminho. A sabedoria do passado e do presente estão firmemente enraizadas na árvore. Ao olhar para essa carta divinatória, saiba e sinta no seu coração que sua conexão com o universo está a desenvolver-se e a expandir-se para que se alinhe com o que aconteceu no passado e com o que tem pela frente. Essa carta deseja informar-lhe que se aproximam coisas grandiosas na sua vida, em que por isso é muito importante prestar atenção ao conhecimento sagrado disponível para si nesse momento. Você é uma árvore de riqueza e sabedoria. Escute o universo para que seus dons naturais sejam revelados. Gente, ontem eu estava estudando aqui, porque eu estou terminando a mesa. E dentro da mesa a gente está colocando a pedra filosofal com as fases alquímicas. Né? Nós vamos trabalhar esse conceito de alquimia dentro da nossa mesa quantiônica. E a árvore da vida está conectada com as fases, né, de transformação alquímica. A árvore da vida, ela é tão espetacular que ela tem raízes profundas que nos ligam à terra, a mundos infernais, inclusive, aos nossos instintos. E ao mesmo tempo a sua copa, ela é conectada, né, completamente conectada com o espírito, com a alma, com o divino. E aí me vem essa árvore da vida, né, dizendo que sim, o que nós estamos fazendo aqui, os nossos estudos, né, o nosso propósito é esse propósito, de sairmos desse lugar de dor, de sofrimento, de dualidade, de estarmos separados, né, onde nós vivemos essa conexão bonita entre luz e sombra, onde eu não preciso negar a sombra que existe em mim, atacando o outro, projetando essa sombra no outro. Então o mal é o outro, não, o mal está dentro de todos nós, assim como o bem. A luz e a sombra está dentro de todos nós. E quanto mais instintivo, mais eu tendo a achar que o mal está fora de mim, que tudo que eu faço é bom, que eu estou fazendo porque eu estou protegendo, eu estou sobrevivendo, né? E aí quando a gente vai subindo e governando a nossa energia, quando a gente vai deixando essa energia libidinal subir, a gente realmente amplifica essa energia libidinal, a Kundalini, o Orgone, não importa o nome que você queira dar, eu encontro o divino dentro e fora de mim. O divino habita na unicidade, o instinto habita na dualidade, na diferença, no eu e você separados. Enquanto existe guerra, existe mal e bem, guerra e paz dentro de todos nós. O nosso objetivo, como seres viventes nessa terra, é justamente fazer essa transformação, essa transmutação. Agora eu vou te dizer, os tempos são difíceis. A gente vai ser puxado, sugado para trabalhar no nível instintivo. A gente é convidado a isso todos os dias, nas ruas, no trânsito, no supermercado. As pessoas estão instintivas, grosseiras, mal amadas, se sentindo desamparadas. E elas vão fazer tudo para se defender. E o que cabe a nós, buscadores da espiritualidade, né? Vibrarmos num outro lugar, conseguirmos compreender esse medo que está refletido fora. Esse medo também é nosso. Esse mal também é nosso. Essa dualidade, né? Esse desespero também é nosso. E se a gente consegue então governar essa energia libidinal, tirando ela do instinto de sobrevivência, levando ela para essa conexão com o cosmos, a gente ilumina muito mais do que a nós mesmos. Muito mais. E esse é o convite que eu quero te fazer nessa manhã de segunda-feira. É difícil, mas você pode. Porque dentro de você tem uma energia chamada Deus. Aproveite, se conecte e se ligue nessa consciência. Tá bem? A Glaucia colocou aqui, sincronia perfeita com a aula de hoje, essa carta. Glaucia, tem uma palavra, né, que tem na Bíblia que diz, né, peça e receberás, procure e acharás, bata e a porta se abrirá para você.
Então, é o que nós vamos procurar. É do que nós vamos nos alimentar. Dentro de nós existe toda essa energia dual. Eu preciso escolher se eu quero ser uma pessoa instintiva, uma sobrevivente, ou se eu desejo encontrar Deus dentro de mim. Esse Deus que já mora aqui, que é uma energia que existe dentro de todos nós, no nosso inconsciente coletivo. Muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã a gente está aqui. Amanhã eu tenho algumas novidades para anunciar. A gente vai ter mais encontros, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus, uma boa semana. Opa, meti o dedo aqui na frente. Ah, que bom, feliz demais em saber que já estamos juntas nessa jornada. Já começo essa semana emocionada com essa aula e sentindo amor. É isso, eu também estou vibrando isso. Meu coração tá cheio de amor. A gente transforma, né, o medo em amor. Eu estava muito assustada de manhã, vendo as notícias, e aí a gente faz isso, né, Glaucia? O verdadeiro amor, ele transforma todo medo. Aí a gente transforma esse medo em amor, a gente sai do instinto e encontra o divino em nós. Obrigada por você estar na minha vida também, meu bem. Um beijo no coração. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E o amor é Deus. E Deus é você. Beijo, meus amores.